Nós voltamos para o jardim e a Bíblia diz que Eva, ela olhou para a fruta e ela viu que era algo desejável. Ela sentiu fome, era algo desejável. Ela olhou e viu que era boa, era linda e ela era capaz de dar entendimento, sabedoria. E a fome, ele é o processo seletivo que o Senhor usa e tem usado desde o princípio até os dias de hoje. A fome, ele é o processo seletivo onde o Senhor, ele define o seu querer, a sua vontade. E a fome também, o inimigo, ele faz uso dessa fome. O inimigo, ele faz uso porque, devido à fome e à necessidade, é em cima disso que ele trabalha, e ele consegue adquirir o seu poder, a sua autoridade para matar, roubar e destruir. Assim também a indústria cinematográfica e a outras indústrias que produzem seus produtos, ela sempre vai basear os seus requisitos, está na fome da sociedade, a fome da humanidade, aquilo que eles almejam, aquilo que eles desejam para a sua vida, e isso eles vão produzindo, eles vão gerando, porque tudo é baseado na fome. Tudo nessa terra é baseado na fome. E Satanás, ele sabia que Eva estava com fome e desejou aquilo. E ali ele conseguiu, através daquilo, ludibriar Eva. E nós olhamos, queridos, que assim foi durante toda a história. E nós temos ali a história de Tamar, de Raabe, de Ruth, que eram estrangeiras, eram mulheres improváveis, estrangeiras. E se nós olharmos a qualificação de cada uma delas, queridos, a gente olha a vida de Tamar, a gente vai ver as qualificações. Uma mulher que matou 2 maridos, humanamente falando, uma mulher estrangeira, uma mulher agora que o seu sogro não confiava mais o seu outro filho. Mas Tamar, ela desejou, ela queria algo dele na vida dela. Ele desejou, ela disse: não, eu quero ele na minha vida, eu quero algo dele na minha vida. E ela se arriscou e foi em busca daquilo que ela almejava. E ela se vestiu, se produziu como uma prostituta e foi atrás daquilo que ela almejava para a vida dela. A gente olha a história de outra estrangeira chamada Raabe, prostituta, destruidora de lares, mas ouviu falar desse Deus, ouviu falar da grandeza, da soberania, do poder desse Deus, e ela almejou e colocou, e chegou para os espias e diz assim: mas com uma condição, eu quero algo desse Deus para a minha vida, eu quero algo desse Deus para a minha vida, eu quero algo dele dentro de mim, na minha vida, na minha história. E a palavra diz, queridos, que ela alcançou. Nós olhamos para Ruth, que também viúva estrangeira, pobre, e que tinha uma sogra, uma senhora para cuidar. Mas todas elas, ela diz: o teu povo será o teu povo, mas o teu Deus será também o meu Deus. Essas são as minhas exigências. E se a gente olhar o livro de Mateus, queridos, e você vai olhar a genealogia de Jesus, elas estão lá, e a gente vai ver que Tamar produziu Pérez. Nós vamos ver que Salmão produziu Boaz, e que Boaz, com Ruth, produziu Obed. Elas fizeram parte da história, e o desejo de Deus é que elas não estivessem somente nas estatísticas, mas na história. E eu quero dizer para você nessa manhã, que o desejo de Deus, através da presença, não é que você simplesmente faça parte de uma história que aconteceu mergulhado em Vitória da Conquista, e o apóstolo Edilson estava à frente, e ali se encontrava 3.600 pessoas. Não, ele quer que você faça parte da história, não das estatísticas, onde você, na sua cidade, na sua casa, na sua família, no seu ministério, o Senhor te levantou e fez a diferença através da tua vida. É isso que o Senhor quer para nós.
É isso que a constância na presença vai fazer em nós, vai realizar através da nossa vida. O Senhor está à procura de corações que queimam por Ele. O Senhor está à procura de corações que o desejam. O Senhor está à procura de pessoas que o amam. Se nós olharmos, através delas foram gerados DNAs de valentes, de guerreiros, de vitoriosos. Nós somos a igreja. Quando nós olhamos mulheres na Bíblia, está apontando para a igreja de Cristo. Elas são a única. Nós somos o único. Você é a noiva, você é a esposa, e Ele quer gerar dentro de você e através de você homens e mulheres que venham trair os céus sobre essa terra. Amados, a forma delas fazerem as coisas talvez não foram muito corretas, e o Senhor Ele nos julga segundo a luz que nós temos. Os métodos não foram corretos, nós sabemos, mas o Senhor julga segundo a luz que nós temos. Mas a motivação do coração delas, a motivação do coração delas, isso daí, queridos, atrai os céus, moveu o sobrenatural. O problema é que a igreja inverteu. A igreja está fazendo da forma certa, apóstolo, mas com a motivação errada. Tem muita gente buscando Ele por algo dessa terra. Elas buscaram Ele pelo céu, pelo coração dEle, pela presença dEle, para estar com Ele, para ter mais dEle dentro dela, para ser famoso, para ser reconhecido, para ter dinheiro, para ter uma bênção, para ter uma cura. Tem buscado Ele? Não, Ele quer que você esteja com Ele, por Ele. Ele quer que você esteja com Ele. Ele quer que você procure Ele para estar com Ele. Ele quer pessoas apaixonadas por Ele. Amados, se nós olharmos a história de Jacó e Esaú, outro improvável. Esaú, cara forte, corajoso, caçador, peludo, macho, cheiro de homem. Para aquela época era o cara. E a Bíblia diz: depois Jacó foi embora em pouco tempo, havia mais de 400 seguidores, valentes, pronto para morrer por ele. Um cara admirável, bajulado pelo pai, o queridinho do papai, corajoso, flecheiro, caçador. Jacó, liso, sem pelo, não era admirado pelo pai. Isaac foi um fracote, então ele se realizava em Esaú. Ele é o cara, ele é o meu herói. Jacó ficava pelas tendas, liso, tranquilo, fraco. Mas Jacó, ele desejava. Como ele desejava, como ele desejava mais dele. Enquanto Esaú estava conquistando as coisas da terra, ele estava desejando a presença nas tendas, desejando: eu quero mais de ti, eu quero conhecer. E certo dia, com fome, ele vai para o fogão, porque um homem, esses dias a gente viu o apóstolo, a pastora Regis pregando lá em Guanabi, e ele na beira da pia. Isso é fome, o cara faz qualquer coisa, não é? Então ali na beira da pia, e prepara aquele guisado de lentilha, e ali Esaú chega do campo, o guerreiro, chegou e olhou para aquilo e disse: rapaz, me dá isso aí. Ele falou: rapaz, eu te dou com uma condição, me passa o seu direito. Meu Deus, passa o seu direito. Ele olhou: não, pode ficar com isso daqui. Queridos, a gente vê que Jacó abriu mão da terra, abriu mão dos seus desejos, abriu mão daquilo que era permitido, que era dele. E quando Esaú não importou com aquilo, ele abriu mão, simplesmente deixou lá. Sabe por quê? Porque ele desejou a presença, que ele desejou. Eu quero dizer para você: não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Você está aqui, querido, no ambiente de glória. Você está aqui no útero que tem gerado homens e mulheres
para Deus, debaixo de uma unção de glória, não perca a oportunidade. Jacó não perdeu a oportunidade, foi a única oportunidade que ele teve. Disse: me conceda, me conceda, eu te dou, mas me conceda. Para Esaú nada, mas para ele, eu creio que nos dias de hoje Jacó não teria muito problema, mas naquela época ele não era admirado, era um cara, eu não sei se falava fino, é um cara liso. Hoje em dia não, a moda é isso, né? Infelizmente tem muita coisa mudando, mas a gente não vai entrar nessa questão. Mas Esaú era o macho, Esaú era o cara habilidoso, era o cara capaz, era o cara que falava bem, era o cara que vencia as guerras, mas não tinha fome por Deus. Ele está à procura de corações que queimam por Ele. Ele está à procura de pessoas que desejam dEle. Ele está a pessoas que morrem por Ele, que dá tudo, que abre mão de tudo, que abre mão do permitido, que abre mão de todas as coisas para estar com Ele. Eu quero que você entenda isso, porque o improvável ele vai se tornar provável, ele vai se tornar possível, ele vai se tornar capaz, ele vai se tornar realizável, porque é Ele que realiza os improváveis. E a gente vai ver que esse processo seletivo, ele foi para o deserto. Nós olhamos no deserto e Deus, primeira coisa, a água, e deixa ali para ver a reação do povo, para ver o quanto às vezes Deus permite algo na sua vida, para ver se realmente você está disposto. E ali Ele transforma, coloca ali um arbusto e a água se torna doce. Depois Ele leva o povo para a fome. Eu quero ver o coração desse povo. Ele quer ver o coração desse povo, queridos. E ali, queridos, a Bíblia relata que desceu o maná. E ali desceu o maná. Aleluia. E quando desceu o maná, houve um decreto, uma lei, diz assim: você pode levar o quanto você puder comer, só não pode levar para sobrar, porque vai apodrecer. Eu quero dizer para você, o seu apetite vai definir o tamanho da sua porção. Vou repetir para você: o seu apetite vai definir o tamanho da sua porção. Aleluia, aleluia, pode levar. O Pai está dizendo: quando você quer, quando você deseja, quando você almeja, eu estou disposto a derramar sobre a tua vida. É o seu apetite que vai definir o quando eu vou liberar sobre você, sobre o teu ministério, sobre o teu sonho, sobre a tua capacidade. Não é você, é eu, é o quanto de mim você tem. Pode levar. Não, eu quero mais, pode levar. É o seu apetite que vai te levar para a mesa. Diga para o seu irmão, é o seu apetite que vai te levar para a mesa. Você sabe por que as pessoas não vão para a comunhão? Porque mesa é lugar de comunhão. Sabe por quê? Porque está faltando queimar, está faltando apetite, está faltando fogo. E nessa manhã o Senhor vai brotar dentro de você uma fome desesperadora por Ele, uma sede desesperadora por Ele, uma fome insaciável, que você vai para a mesa e vai querer mais. Ele vai te dar mais, vai te dar mais, vai te dar mais. Aleluia, aleluia. Você, nessa manhã o Senhor vai te dar uma fome de adolescente. Você já viu como é que adolescente chega meio-dia depois da escola? E vai para as panelas. Meu filho, lava as mãos. Eu já lavei, não sei se eu lavei. E abre as panelas. Mas ele está tão fomento. Lá em casa é assim, que às vezes ele vai pegar o prato, ele enfia a mão na panela. E Deus, Ele olha e diz: é assim que eu te quero, é assim que eu quero vocês. Meu pai uma certa vez, queridos,
o irmão dele, um tio meu, comprou um caminhão. E foi viajando, chegou lá, quebrou. Ninguém sabia mexer naquela época. E foi atrás de um mecânico. Nesse espaço de tempo, ele ficou 30 horas com fome. 30 horas. E o meu pai, daquele que dá fome, ele começa a tremer. Igual o capô do Toyota. E ali, amados, eles saíram, vamos andar, achou uma casa. Encontrou uma casinha bem simples. E ali, amados, ele disse para a mulher: tem alguma coisa? Ela disse: rapaz, só tem feijão gurutuba. Não sei se vocês conhecem aqui um feijão vermelho. Ele é feito assim, ó. Ele pega, você ferve, coloca uma água quente nele, pega aquela água quente e joga fora, para tirar um pouco do amisco dele. Depois você ferventa ele e joga outra água fora para tirar o amisco dele. Depois você tempera com tocinho e aí é gostoso, somando. Mas a mulher pegou, cozinhou o feijão naquela própria água, que eles chegaram lá, já era quase meio-dia. E ali não tinha nada, apóstolo, não tinha tempero, não tinha tocinho, não tinha nada. Só tinha sal e um gurugulho de farinha. E ali, queridos, ele pegou e colocou, ela colocou, só tem isso, colocou uma farinha, na própria água ela já mexeu o feijão. Imagina. E eles sentaram os três e começaram a comer. Diz: minha senhora, que milagre é esse? Eu nunca comi um feijão tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso. E ele chegou lá, ele disse assim: mãe, quando ele chegou: mãe, a senhora faz tudo errado. A senhora ferventa, joga água fora, põe tempero, põe tocinho. Não é assim não, mãe. O da mulher, eu nunca comi um trem tão gostoso. Eu disse: não, meu filho, como é que faz? Ele diz: ó, a senhora pega, pega a primeira água e amassa ele, põe sal e põe a farinha com grugulho aí e pronto. Rapaz, quando ele colocou a primeira colher, ele disse: meu Deus, não ficou igual o da mulher não. Ninguém comeu, queridos. Aí depois foi dar para o cachorro também não comeu não. Sabe o que é, queridos? É a tua fome que gera o sabor da comida. É a sua fome que gera o sabor da comida. Oh, o quanto a presença é maravilhosa. É a tua fome, é a tua fome por Ele, é a tua fome pela presença dEle, que vai definir o prazer. E o Senhor quer que nós tenhamos prazer. Porque a intimidade sem prazer, ela é tomada como abuso. A intimidade sem prazer, ela é tomada, é recebida como abuso, como estupro. É estupro. Mas você precisa ter prazer. E para você ter prazer, você precisa ter fome. E vai definir, a tua fome vai definir o quanto você vai ficar na mesa, o quanto de tempo você vai ficar na intimidade, na presença. São os improváveis. São os improváveis. Eu quero falar, queridos, sobre os gibeonitas, estrangeiros. Lá em Josué fala que eles ludibriaram Josué. E ali, amados, Deus permitiu com que eles enganassem Josué. E Josué pega eles, imagina, Josué pega, ainda amaldiçoa, diz: vocês serão rachadores de lenha para o resto da vida. E ali, amados, imagina o povo, os gibeonitas, os heveus. Agora havia um decreto de Deus: mate todos, elimina com todos todos de Canaã, os heveus, os jebuseus, elimina, mate todos. Mas quando aquele povo ouviu falar desse Deus lindo, maravilhoso, fiel, grande, poderoso, extraordinário, fenomenal, fiel, quando eles ouviram falar desse Deus: não, nós queremos Ele para nós, vamos abrir mão de tudo, vamos lá. O método, continuo dizendo, não foi legal, mas a motivação, o Senhor olhou e disse assim: uau, eles estão me desejando, então permite Josué ser enganado. E Josué pega e amaldiçoa, diz: vocês serão rachadores de lenha. Mas a Bíblia diz que o Senhor mudou a maldição em bênção.
No independente de onde você veio, meu querido, independente de como você foi formado, se você desejar Ele, Ele vai mudar, Ele vai transformar, porque Ele é Deus. É Ele que escreve a nossa história. E eles foram para a casa do senhor Rachalenha, servo do altar, servo do sangue. Servo do sangue. E eles começaram a cuidar, e Rachalenha cuidar, e foi tomando paixão por esse Deus, paixão por esse Deus, paixão por esse Deus, paixão por Ele. E aí se a gente ler, lá em Crônicas, lá em 1 Crônicas 16, se a gente ler, lá em 2 Crônicas, capítulo 1, a palavra do Senhor diz, sabe o quê? Que o centro da adoração era Siló. Se você vê quando Eucana, lá no início, quando Eucana, ele vai sacrificar todos os anos em Siló, porque Siló era o centro da adoração. Preste atenção nisso. Mas quando você vai para Crônicas, e 1 de Crônicas, você vai ver que Davi, ele ia no alto de Gibeon, porque lá estava a tenda e o altar da adoração. Quando você vai ver que Salomão não foi mais em Siló, Salomão subiu e foi no alto de Gibeon. Então Deus agora, queridos, Ele transferiu, preste atenção, Ele transferiu o centro da adoração de Siló, e Ele levou o centro da ação, o centro da adoração para Gibeon. Imagina um questionamento, judeu, patriota, não, mas por quê? O que está acontecendo? Como é que vai levar a tenda, o altar? Como é que vai fazer no lugar de estrangeiros, pessoas que eram malditas? Mas o Senhor está à procura de adoradores. Ele não está à procura de pessoas, Ele não está à procura de um povo, Ele está à procura de adoradores, Ele está à procura de adoradores, Ele está à procura de adoradores, Ele está à procura de adoradores. Ah, mas eles eram estrangeiros, mas é adorador. Ah, mas eles é condenado, é adorador. Eu quero dizer para você, o Senhor vai mudar a sua sorte. O Senhor vai mudar a sua sorte. O Senhor vai mudar a sua sorte. Porque aquele lugar, que era lugar de morte, lugar de tristeza, lugar de ruína e maldição, agora era instrumento de bênção para todo Israel. Era o foco de luz para todo Israel. Porque foi alguém que amou, desejou. Aprenda uma lição. Aprendemos uma lição. Tudo aquilo que nós cuidamos, nós amamos. Tudo aquilo que nós cuidamos, nós amamos. E tudo aquilo que nós amamos, nós cuidamos. Tudo aquilo que nós cuidamos, nós amamos. Eles começaram a cuidar, e a cuidar eles se tornaram apaixonados por Ele. Eu quero dizer para você, é impossível alguém amar alguma coisa sem que primeiro Ele cuidou. Então cultive a presença, ame a presença, cultive, busque a presença, e assim, querido, você será atraído por ela. Cuida do seu pastor, porque é só dessa forma que você vai amar ele. Cuida do seu ministério, porque só dessa forma você vai amar ele. Cuida da sua esposa, porque só dessa forma você vai amar ela. Porque quando nós cuidamos, é ativado dentro de nós o dispositivo do amor. O dispositivo do amor, ele só é ativado dentro de nós quando nós amamos. É impossível você amar o seu pastor se você não cuidar dele. É impossível você amar a sua igreja se você não cuidar dela. É impossível você amar o lugar secreto se você não tem zelo por ele. Mas esses caras, eles se tornaram possíveis, capazes, realizáveis. Falando de improváveis que se tornaram prováveis, a gente poderia falar de Obed-Edom. Eu não estou lendo aqui, amados, é porque
queria que você abrisse comigo. Vamos abrir um pouquinho. É por causa do tempo. Tem meia hora ainda. O meu relógio é 10. E aí? Mas eu queria... 1 de Crônicas 10 minutos. Deixa eu falar de Gibeon e encerro, tá bom? 10 minutos. O senhor acertou com o meu aí? O senhor acertou? Aleluia. Aleluia. 1 de Crônicas, capítulo 15, 17. Eu queria que você abrisse rapidinho. Só ler uns textos aqui rapidinho, amados, que eu quero orar por vocês. Diz assim: aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Quantos pentecas estão aqui? Diga glória a Deus. Diz assim: sendo assim os levitas, 15, 17, diz, sendo assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, filho de Berequias, parente deles, e também Etã, filho de Coxaías, dentre os descendentes de Merari, seus parentes. Com eles estavam também seus parentes, pertencentes do segundo escalão. Diga segundo escalão. Bem, Zacarias, filho de Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Manseias, Matitias, Lifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Então Obed-edom, levita, da cidade de Gate-Rimon, que fica uma cidade que servia tanto Manassés como Dan. Esse levita, ele saiu dali e ficou próximo às margens ali de Jerusalém. Então nós sabemos, se alguém sai da sua cidade natal e procura uma mudança, é porque não está muito legal. Então ele era o segundo seu escalão. O que é isso, pastor? É uma linha sucessória, porque a gente sabe que os líderes foi Etã, Emã e Asaf. Então, o que acontecia? Meu filho, ele vai se tornar o chefe, e o filho mais velho dele, o chefe, o filho mais velho, e os parentes, e eles vão ficando, é uma linha sucessória. Se caso morresse, ele ocuparia. Para a gente entender assim, Obed era o dono da bola. Era o dono da bola. Uzá morreu, Davi ficou com medo e colocou a arca na primeira casa que achou que foi a dele. Mas quando a arca entrou ali, queridos, ele recebeu com muita alegria, com muita paixão. Ele recebeu com muito zelo, com muito amor, com muita reverência, e pegou a arca, colocou no lugar exclusivo, fez um lugar secreto ali da presença. Ali, queridos, ele pegou imagino eu ali, como era a palavra, ele pegou ali um cobertor de couro e cobriu a arca em sinal de reverência. Ele chamou os filhos, disse: vamos fazer aqui 7x24, vamos orar, vamos entrar em um estado de arrependimento, porque não só a arca, mas também queremos a glória de Deus. Ele viu aquilo como sinal, e ali, amados, eles começaram a mergulhar, e aquilo foi contagiando, e aquilo foi exalando. E a Bíblia diz, se você ler a história, que 68 parentes deles estavam envolvidos quando Davi levou a arca para Jerusalém. Os 68 foram juntos. A glória, e eu imagino que Deus olhou em 3 meses o grande avivamento, não somente avivamento, mas a manifestação da glória do Senhor. Ele olhou e disse: eu vou descer para ver o que é aquilo. E quando o dele veio com a sua glória, tudo mudou naquela casa, tudo mudou naquela família. A sorte deles foi mudada, a história deles foi mudada, a sorte deles, tudo foi mudado. E disse: não, lá há um foco de avivamento. E Davi vai lá, como Davi não é menino. Eu acho que todo pastor busca e deseja para o ministério dele aquele adorador que quando toca, céus rasga, e o teu coração queima, explode, e dá vontade de você pular e gritar. Obed-edom foi esse cara. Ele se tornou esse cara. Davi pega ele e leva. Ele não era mais, ele coloca ele ali, queridos. E 68
mudaram, abriu mão de tudo para estar junto com a arca. E você vai ver que Obed-edom começou como porteiro, depois levita. E você lá em 2 Crônicas, ele era o cara que tomava conta de todo o tesouro. E lá em Êxodo, quando você vai ver, ele é o cara que volta de Jerusalém, a geração dele, para estar ali no templo do Senhor. O Senhor, Ele quer queimar dentro de você, porque quando algo queima, Ele exala. Quando algo queima, exala. E quando nossos corações, quando nós queimamos por Ele, exalamos. E aquilo contagiou. Nós sabemos que no meio da parentela é muito difícil a honra, mas a glória de Deus foi tão grande que a família dele foi toda envolvida. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã, que o fogo do Senhor vai queimar numa intensidade tão grande, que toda a tua casa, toda a tua família, toda a tua parentela, toda a tua vizinhança, todo o teu bairro, toda a tua cidade vai receber mais dele, porque a partir de hoje vai queimar algo extraordinário, continuamente, constantemente, na tua vida, na tua casa, no teu coração, vai queimar e vai contagiar as pessoas. Foi isso que aconteceu. Tudo começa pela fome, tudo vai terminar na fome. Jesus estava orando 40 dias, e o diabo chega para ele e diz assim, porque antes da prova vem a oportunidade, diz: não, transforma essas pedras em pães. Ele diz para Satanás: não só de pão viverá o homem. Mas traduzindo para o nosso português, eu não quero pão, eu quero ser o pão. Eu quero ser o pão. E às vezes no livro de João capítulo 6, uma multidão aproxima dele e diz assim: Senhor, por que o Senhor chegou aqui e não me avisaste? Ele olhou e disse: não, vocês não entenderam, aquele pão lá era só um sinal, vocês estão satisfeitos com as coisas dessa terra? Não é isso. O seu ministério é um sinal, não, a sua casa é um sinal, sua família é um sinal, seu carro é um sinal, não é isso. Eu quero que você me tenha, é o que você precisa comer, é o alimento da eternidade, é aquele que quem come não terá fome. Quando as pessoas estão buscando coisas, ele está dizendo: não, para com isso, sou eu quero que você tenha fome de mim, eu quero que você tenha sede de mim, abra mão do permitido, vem para a presença, vem estar comigo, é um alimento para a eternidade, é o alimento da eternidade, você não terá fome. Eu quero profetizar, se você encher dele, você não terá fome. Três coisas inibem a fome: um estômago cheio, uma mente distraída, ou um corpo doente. Inibe a fome, apóstolo. Acabou a fome. Três coisas que inibem a fome. Repete comigo: um estômago cheio. Eu não sei se acontece comigo, eu estou com uma fome, um mistério. Eu sento na mesa, daqui a pouco a fome some. Então o que inibe a fome? Um estômago cheio, uma distração, que você trabalha, você corre tanto, você não bebe água, você não come, você fica desidratado. Assim era a minha vida. Eu já tive até cálculo renal, porque às vezes jejuava 24 horas, mas estava tão ligado no ativismo. Uau! A pessoa não come, a pessoa não alimenta, e outra coisa é a doença. Estômago cheio é porque não estamos satisfeitos com essa terra. Talvez você não tenha tido fome por Deus, porque você está satisfeito com essa terra. Não é isso. Jesus, ele ficou desesperado. Não é isso. Vocês têm que entender. Não é isso. Não, é só um sinal. Isso é só um sinal que vocês olhem para mim. Você encontra comigo. É só um sinal. Talvez você esteja tão distraído, correria, um ativismo, como era o apóstolo, como era eu o tempo todo. Não, para. Não se distraia.
Às vezes é o pecado. E hoje nós sabemos que a maior arma de Satanás é a distração, as redes sociais, as pessoas que estão conectadas lá, e pouco conectado cá, não deseja a palavra, não deseja nada, estão satisfeitos, sorrindo, e não, é bom, tá, no tempo certo, na hora certa, mas o que ele quer é que você tenha fome, você tenha sede, é que você tenha desejo. Por quê, queridos? Porque a fome, o nosso organismo, ele libera um hormônio chamado grelina, que desperta a nossa fome e também controla a nossa gordura, mas por outro lado também, ele gera em nós, ele aguça o nosso olfato. Uau, ele aguça, é comprovado cientificamente pelas faculdades dos Estados Unidos, que ele aguça, ele te faz sensível, e é isso que Deus quer, que a tua fome seja tamanha. Imagina quando você faz dieta de pão, você passa quilômetros de distância, e você, tem um pão assando, onde é? E a gente lê Salmos 42, quando o salmista diz assim: como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede dele. Oh, aleluia, glória a Deus. Queridos, e a corça ela precisa, apóstolo, da água. Falta 5, não falta? A corça suspira pelas águas, sabe por quê? Porque a corça, quando ela não bebe a água, preste atenção nisso aqui, ela emite o seu odor natural. Então, um predador encontra ela a quilômetro e quilômetro de distância. Então a corça, quando ela anseia por água, porque ela precisa mergulhar, e ela bebe água e mergulha, porque quanto mais encharcado de água ela estiver, menos ele vai perceber. Oh, meu Deus, é isso que Deus está dizendo para a igreja, é isso que Deus está dizendo: encharca, encharca, porque dessa forma o inimigo não vai te encontrar, não vai encontrar tua casa, não vai encontrar teu casamento, não vai encontrar teu ministério, não vai encontrar, sabe por quê? Você está encharcado da glória dele. Respira, sente a presença dele. Quando você estiver sensível, você vai saber que hora ele está chegando, você vai saber o quanto ele está, e você não vai perder a oportunidade, porque todos os improváveis, eles só superam quando eles não perdem a oportunidade. Tem quase 10 anos que eu estou andando com o apóstolo, quase 10 anos. E um dia eu sentei com ele no gabinete. Eu estava sem cobertura. Eu entendo que isso é muito importante, porque você tem autoridade espiritual. Tem muita gente querendo pastorear sem ser pastoreado, não tem autoridade para isso. E aí eu sentei com ele, e ele disse assim, foi logo quando ele estava começando na presença. Ele diz assim, tire um dia para estar com ele. E a minha vida era muito corrida, porque, como o apóstolo diz, eu fui para um dos piores lugares da nossa cidade. O lugar era tão perigoso, apóstolo, que os vizinhos, nem irmão em Cristo, que estavam no bairro mais embaixo, subia para cá. Meus pais diziam assim, minha mãe, meu filho, por que você foi para lá? E assim, e a gente começou, a gente não tinha apóstolo. Quando eu cheguei lá, tinha poucas pessoas, e elas saíram, porque é uma congregação, ninguém queria, era um lugar que ninguém queria apóstolo. E aí a mulher que tinha lá, eu era criança, 20 e poucos anos, nunca tive formação nenhuma, e nunca nem tinha pregado, assim, para pregar nunca, mas quando eu vi aquela obra, aqui no meu coração ardeu, uma obra do Senhor fechando. Eu fui, quando eu estava lá, o Senhor falou comigo, eu lembro até hoje, vem morar aqui. Eu falei para minha esposa, 6 meses de briga, apóstolo.
Meu Deus, eu não sei qual foi a luta mais difícil. Se era fora de casa ou dentro de casa, se era externo ou interno. Então, mas depois ela ficou muito apaixonada pelo lugar, porque ela passou a cuidar. E assim, a Bosch, eu trabalhava, e esse ramo de cabeleireiro é muito intenso o horário. Mas todos os dias, e de domingo a domingo, nós, quando não era o culto à noite, eram as visitas, e oração, e aquela coisa toda, e eu vivia isso, a gente vai se tornando viciado pelo ativismo, você vai criando meios para o ativismo. Então eu trabalhei 7 anos, de domingo a domingo, sem parar, e aquilo me dava prazer. O bom é que, o bom e ruim ao mesmo tempo, misericórdia. Mas ali, amados, quando eu cheguei, tinha uma mulher, ela tirou a família dela que tinha, e levou o teclado, o microfone, levou a cortina, levou tudo, deixou 12 cadeiras. Agora um menino que não sabia pregar. Nunca tive, apóstolo, uma visita de um pastor, do pastor atual da época, para perguntar para mim: o que você precisa, filho? O que você precisa? Qual a dificuldade que você está sentindo? Para sentar, ouvir uma pregação, diz: meu filho, não vai por isso, não vai por esse lado, vai por esse lado. Eu não tive isso, mas eu tinha uma paixão por Deus e uma paixão por almas, e a gente aprendeu a orar, né, apóstolo? Depois que eu encontrei o apóstolo, queridos, eu entendi que a oração, ela é só o veículo, porque o motor, ele funciona com água, combustível e óleo. O combustível, alimento, o óleo está lubrificando para você andar, mas precisa nesse meio termo a água para refrigerar. E eu não conhecia isso, queridos, eu não conhecia que são 3 elementos para funcionar bem, constantemente e permanentemente. Então, quando eu conheci o apóstolo Edilson, ele me falou sobre isso. Eu fui porque eu sou obediente. Ele está mais na frente, eu decidi que eu não ia mais. E ali, queridos, eu comecei a mergulhar em Deus, aí um dia eu senti a presença, eu vi, tem um lugar diferente, porque, sabe, queridos, quando você está na presença, e você vai com Ele, fome, e Ele vai esperando, vai um momento, Ele permite a bolha romper, eu falei: tem um lugar que eu nunca entrei, e eu entrei, eu fiquei viciado naquilo, eu fui entrando e fui viciando, porque ali, queridos, a nossa alma é refrigerada, é renovada, é recurada. Eu só trabalhava no óleo e no fogo, movimentando e queimando, uma gastrite, mais de 6 anos, queimando dia e noite. Eu fiz 2 endoscopias, porque eu achei que eu tinha um câncer de todo tamanho no meu estômago, porque aqui não parava, porque eu só estava na pressão. Aí um dia Ele permitiu, a bolha rompeu, porque a oração, ela é só o carro que te leva. Se você não entrar, se você não romper, independente com a marca, o ano, não vai mudar nada, porque existe um lugar, talvez você não entrou. Aí eu entrei, apóstolo, um dia, eu falei: uau, eu voltei, e ali Ele me curou, e hoje eu como tudo, de tudo. E antes de conhecer o apóstolo, foi muito sofrimento, porque é tudo na minha força, a minha habilidade. Eu aprendi a fazer uma série de coisas, eu sou bom em muita coisa, mas sabe o que eu quero hoje, apóstolo? Tem um rapaz que trabalha, eu só quero estar com ele, nada, as habilidades, capacidade. E assim foi a minha vida de sofrimento, até conhecer o apóstolo Edilson, na raça, como isso é difícil. Hoje o nosso ministério, queridos, é um ministério no mesmo local. Nós fizemos agora a 3ª edição do Mergulhados, na presença lá. O lugar, nossa igreja lá, comporta em média de 850 cadeiras, todo mundo sentado. Fiz ela numa estrutura para galeria, para mais 500 pessoas. Não está pronta a galeria. Nós temos ônibus, nós temos carro de som, nós mantemos um trabalho hoje. Eu até queria compartilhar com o senhor um trabalho na África. O bairro, queridos, um dia eu andando pelo bairro, e o Senhor me falando: eu prosperei por sua causa. Eu não gosto de falar essas coisas, apóstolo, né? Mas eu nunca falei, mas eu te prosperei. Tudo, o bairro hoje, queridos,
um valor de um terreno, antigamente era R$300, hoje é 30 mil, 40 mil, 50 mil, tem ponto de 100 mil. Então o bairro hoje é um bairro nobre. A nossa igreja, o Senhor preparou numa melhor avenida, assim, você chega lá e você destampa, e ela é muito linda, projetado por um engenheiro chamado Robson Rodrigues, lá de Guanabi, um arquiteto fenomenal, e assim, queridos, projetado de estilo cinema, apóstolo. Rapaz, então é algo fantástico, toda forrada, tudo prontinho. Agora vamos colocar o piso de primeira, apóstolo, assim, estilo, negócio, cara, lá tem, e é a igreja mais linda de Guanabi, de um povo, o povo da nossa igreja, eles são como eram os filhos de Obed-edom, corajosos, capazes, guerreiros. Eu tenho orgulho de pastor, e eles são, apóstolo, cara, eles são bem melhor do que eu, eles são fenomenal, são gigantes, guerreiros, valentes, apaixonados pelo Senhor, aliançados, não tem problema, apóstolo, não tem dificuldade financeira, não tem problema nenhum, é a bênção, e Deus vai fazendo, nós temos um projeto, que atendemos 300 crianças e damos alimentação, mantemos um trabalho na África, querido, é fenomenal. Se você permite, eu queria orar por você. Estou encerrando, apóstolo. Deu minha hora, não deu, apóstolo? Se coloca de pé, eu quero orar por você. Foi tudo muito ruído, eu nem li a palavra, apóstolo, nem li a palavra. Eu quero orar por você. O Glauco está aí para tocar aqui o chofar, alguém para tocar. O senhor permite orar por eles? Só para liberar aqui. Cadê o Glauco? Cadê o músico aqui? Tangedor, toca algo aí. Queridos, foi a melhor coisa, estou dizendo de coração. Na nossa igreja, apóstolo, só tinha, sabe o quê? Dinheiro do Bolsa Família, apóstolo. Na época, quando nós compramos um terreno, nossa igreja tem um estacionamento amplo. É prosperidade em tudo, apóstolo. E o negócio derrama assim, vem, aparece. A gente, no ano passado, fizemos em cima da hora, decidimos fazer um mergulhado. Foi assim. Eu falei, vamos fazer, não vai cobrar nada não. Vamos fazer tudo de graça. Tinha um monte de coisa para fazer na igreja. E ali, apóstolo, nós tínhamos 3 mil no caixa. Chamei o meu exército e falei, nós vamos fazer ou não vamos fazer o mergulhado esse ano? Eu falei para eles, quem vai pagar a conta somos nós, eu e você. O rio de Deus vai vir, quem quer ser o canal? Quem quer ser o canal? E o povo levantou a mão. Apóstolo, explodiu prosperidade. Causa de 10 anos, explodiu, o dinheiro entrou assim. Nós gastamos 20 mil lá, e quando terminou o negócio, tinha 10 mil no caixa. Começamos 3 mil. Só uma pessoa dizimou 10 mil reais. Uma causa lá que ia sair não sei quando, saiu no mesmo tempo, veio tudo. Ela ficou de dar 50 para o mergulhado, acho que deu 1.000. E fora o dízimo de 10 mil. Foi tanto milagre. E passou os dias, apóstolo, e as pessoas só testemunham. E o dinheiro chegou na minha conta. Não é mentira não, o dinheiro chegou na minha conta, tal porta abriu, alguém me pagou, eu estou dando mais. A presença. Nós nunca ficamos no vermelho, apóstolo. Nós nunca ficamos no vermelho. Então eu sou muito grato. Muito. Apóstolo, eu quero te agradecer de coração. E eu oro pelo Senhor todos os dias, para que o Senhor guarde o teu coração e o Senhor continue sendo esse canal de bênção. Vou orar por você, Pai. Libera sobre a tua igreja tudo aquilo que está dentro de mim, uma proporção maior.
é a tua noiva. E o meu desejo é que onde ela chega, eles possam queimar pelo Senhor, e possa subir como aroma agradável. E como Obed-Edom, que era o improvável, mas o Senhor desceu na casa dele, no ministério dele, na vida dele. Ele se tornou o queridinho de Davi, de Salomão, o confiável. Que eles sejam homens e mulheres queridinhos do Senhor, que eles sejam confiáveis, ter as coisas dessa terra, mas ter o coração no Senhor. Eu quero abençoar os teus filhos com toda sorte de bênção, toda sorte de bênção. E quando eles te buscarem, como diz na tua palavra, deixa com que eles te encontrem como eu te encontrei. Deixa com que eles entrem como eu entrei. Deixa eles ser curados como eu fui curado. Abençoa a tua noiva que vieram aqui nessa manhã, em nome de Jesus, Paizinho, em nome do teu filho Yeshua, como ministro do teu altar. Eu abençoo, que eles não venham aprender com o sofrimento dele, com parte da minha vida eu aprendi, mas que eles venham aprender contigo, e sejam sensíveis como a coça, que sejam ligados, que sejam desejosos. Eu quero profetizar uma fome insaciável e uma sede desesperadora por ti.